foram as avaliações em qualquer tipo de teste, provas na escola, exames vestibulares, concursos e até mesmo o Enem. E por mais que eu estudasse muito, sempre havia alguma questão que eu não fazia a mínima ideia do que responder. A maioria desses exames eram provas de múltipla escolha, então o que eu fazia? Eu chutava, sim, mas chutava sem pensar e sem utilizar nenhuma técnica, ia na cara e na coragem mesmo. E você sabe, as questões de múltipla escolha podem ser traiçoeiras, e muito traiçoeiras. Você pode estar preparado e ter estudado muito, mas também pode se confundir com algumas respostas parecidas ou até mesmo pegadinhas induzidas pelo examinador. O problema é que em concursos públicos ou vestibulares, por exemplo, uma única questão separa os aprovados dos não aprovados. Então, qualquer técnica que aumente a probabilidade de acertar as questões é muito bem-vinda, você não concorda? É claro que nesse vídeo eu não estou te induzindo a chutar, afinal, se você não estudou, não vai passar mesmo sendo considerado o mestre dos chutes. Mas estudar muito, entender o assunto e ainda assim aprender a chutar e utilizar algumas técnicas pode ser bem útil para sua aprovação. E é por isso que eu separei as melhores técnicas para chutar com sabedoria, em provas de múltipla escolha, é claro. Afinal, se chutar for a única opção, é melhor chutar do jeito certo. Bom, espero que você goste do vídeo e se puder nos ajudar, já deixe seu comentário e se inscreva aqui no canal. Primeira técnica: alternativas com palavras repetidas. Primeiramente, observe se há respostas com palavras em comum. Se houver, essas alternativas tendem a estar corretas. Nesse caso, veja se há uma opção em que as palavras ou números repetidos estão reunidos. Vamos ver um exemplo. Observe que tanto a palavra gato quanto a palavra cachorro aparecem em todas as outras alternativas. Então, a resposta correta provavelmente seria a letra C. Bom, depois de observarmos as alternativas com palavras repetidas, a segunda técnica é alternativas parecidas. Diferente da repetição está o fator semelhança. Alternativas parecidas ou próximas da resposta correta aparecem aos montes em provas, especialmente em concursos. Caso seja essa sua questão, fique atento, porque alternativas muito semelhantes a outras têm grandes chances de estarem corretas. E sim, elas fazem isso para confundir você. Vamos ver um exemplo para entender melhor. No exemplo, as letras B e C são muito parecidas, então chutar uma das duas te dá 50% de chances de acertar. Ainda utilizando este exemplo, outra dica importante é chutar em números intermediários. Quando a resposta das alternativas for em formato numérico, evite chutar no maior ou no menor número. Dificilmente a resposta certa será um dos dois limites. Bom, já a técnica 3, no meu ponto de vista, é a mais óbvia: alternativas opostas. Se houver duas alternativas na prova em que uma diz exatamente o contrário da outra, a tendência é de que uma das duas esteja correta. Então, novamente chutar uma das duas te dá 50% de chances de acertar. Já a técnica 4 são as alternativas sem exceção. Como diz o velho e bom ditado, toda regra tem uma exceção. Então, outro indício de que a alternativa está errada é a generalização. Por isso, alternativas que trazem as palavras sempre, nunca, jamais, sem exceção, somente, geralmente estão erradas. Por outro lado, alternativas que trazem palavras como geralmente, em geral, alguns, quase sempre estão corretas. E por fim, técnica número 5, distribuição. De maneira geral, as provas são construídas de forma sistematizada para fazer com que as respostas corretas sejam distribuídas igualmente, considerando a quantidade de alternativas e questões. Se a prova tiver então 50 questões, com 5 alternativas em cada, é provável, olha, vou repetir, é provável que tenha 10 respostas corretas em cada letra. Essa técnica pode não ser tão eficiente quanto as outras, mas esse cálculo pode te ajudar no momento de desespero, e olha que eu já passei por isso diversas vezes. Então lembre-se que se você já respondeu várias questões onde tem certeza da resposta, daí é só fazer as contas. Bom, e antes de finalizar, eu vou te dar duas dicas extras. A primeira é: sempre leia a questão por inteiro, antes de respondê-la. Parece algo óbvio, eu sei, mas muitas pessoas respondem as questões antes de ler elas na íntegra, e às vezes selecionam uma alternativa que, mesmo sendo verdadeira, não é a resposta exata da pergunta.
Então, leia todas as perguntas do começo ao fim, pois cada vírgula ou palavra que você pular podem mudar totalmente a sua resposta. A segunda dica é a melhor de todas, ela é estudar. Estudar muito e estudar mais um pouco. Estude não para decorar e passar na avaliação, mas sim para compreender o assunto, para de fato aprender e ter conhecimento. As técnicas que trouxemos são ótimas, mas só vão ajudar se você fizer o básico que é estudar, então chutar, mesmo que com técnica, somente em último caso, certo? Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se puder deixar o seu like, se inscrever no canal e ainda deixar um comentário, poxa, eu ficarei muito feliz e grato. Mais uma vez, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.